Uma palavra que eu quero dar antes de começar a pregar. Se por algum motivo você tem sentido medo de alguma coisa, eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor está falando com você aqui hoje. O medo nunca vem da parte de Deus. Sempre identifique o medo como um ataque espiritual. Seja numa síndrome de pânico, seja numa depressão, seja numa angústia, seja numa situação específica que você tem sido aterrorizado, atormentado por esse espírito. Eu quero te dizer que você deve dizer: espírito de medo, solta a minha vida em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então, qualquer pessoa que nessa noite, neste lugar, está sendo atormentada por um medo. Tem gente aqui, o Espírito Santo está me falando, que tem tido um medo intenso da morte. Medo de morrer, medo de doenças, medo do casamento fracassar, medo, talvez, de não dar certo uma situação que você está vivendo, medo do futuro. A Bíblia diz que nós não podemos temer o futuro. Deveras haverá bom futuro, a nossa esperança não vai ser frustrada, amém, queridos? Então, todo medo seja banido da tua vida, da tua casa. E outra coisa que eu quero dizer, eu quero pedir que você que é um homem de Deus, onde estão os homens de Deus dessa igreja? Onde estão os homens de Deus? Isso, unjam os seus lares, unjam os umbrais das suas portas. Unjam, peguem o óleo ungido, unjam. Pastor, o meu marido, meu pai ainda não é convertido. Eu sou a luz da minha casa. Eu sou luz da terra, sal da terra, luz do mundo, como diz a palavra. Então você que é mulher, pegue o óleo ungido e unja os umbrais da sua porta. E profetize vida dentro do seu lar. Todo tormento, não é vontade de Deus que haja espíritos atormentadores tendo liberdade de agir contra as nossas vidas. Então, que você possa manietá-los. A Bíblia diz que ninguém entra na casa do valente para o expulsar antes de amarrá-lo. Então, amarre. Diga: eu amarro todo espírito maligno dentro da minha casa. É ilegal em nome de Jesus. Ah, pastor, mas e se tiver pessoas não crentes lá, ídolos, adoração a deuses estranhos? Por isso que você vai amarrar o valente. Amarra o valente, repreende a Satanás e depois expulsa e santifique com unção com óleo a sua casa, para que haja uma liberdade, venha um pairar de Deus, uma novidade de vida sobre a sua casa em nome de Jesus. Quem recebe nessa noite? Amém? Abra a Bíblia no livro de Atos capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 até o verso 47. Nessa noite eu quero trazer uma palavra de ensino, que você pode ter muito mais resultados na sua vida cristã, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, se você deixar nessa noite essa palavra ser implantada com mansidão, e você puder vivê-la. Novidade de vida de Deus tem para mim e para você. Então, Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto, queridos, ele fala sobre a igreja. Ele fala sobre a igreja que foi instituída por Jesus na terra. Logo após a sua ascensão, ele deixa uma ordem aos discípulos para que eles estabeleçam. Ele disse: Pedro, tu és pedra.
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E os discípulos começam a desenvolver então o ministério que o Senhor lhes havia confiado. Nessa noite eu quero ministrar sobre qual é o propósito da igreja. Muitos de nós até dizem assim porque aprenderam, eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja de Jesus. Mas não tem clareza do propósito. Talvez hoje você veio aqui, é domingo, né? Dia de igreja. Talvez até você diga assim para os seus filhos, domingo é dia de igreja. Mas nem mesmo você, muito menos eles, sabem qual é o propósito para o qual Deus nos reúne. Deus nos ajunta neste lugar, queridos, com um propósito muito específico. Eu não posso ser o que não aprendi a ser. Para eu ser alguma coisa, eu preciso aprender. É tanto que quando a gente se casa, a gente diz assim, puxa, eu não sabia como era ser esposa. Eu não tinha feito um curso para ser mãe. Nunca uma mulher solteira que não tem filhos vai poder dizer, olha, deixa eu dar uma aula maravilhosa sobre a maternidade, porque ela nunca experimentou. Você vai saber como é que é ser mãe quando de madrugada seu bebê chorar. Quando você que é pai, acalentá-lo, levá-lo ao médico, aflito por uma febre. Aí depois vem aquelas etapas onde eles requerem de nós um ensino. E nós dizemos, meu Deus, qual é a resposta dessa pergunta? Porque eu nunca estudei para ser pai, para ser mãe. Mas eu estou aqui executando essa missão. Então às vezes a gente quer fazer e quer ser algo que nós não entendemos a que se propõe. E a igreja, queridos, ela não é diferente, ela tem propósitos. Deus não nos ajunta aqui só para dar um nome, só para colocar uma placa. Deus não nos reúne só para que nós não nos dispersemos. Deus não te traz para a Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga só para você dizer para alguém, olha, eu tenho uma igreja, eu congrego, eu faço parte, eu sou membro de um lugar. Diga comigo, Deus tem propósitos. Você é membro dessa igreja porque Deus tem propósitos. Você está aqui hoje à noite porque Deus tem propósitos. Sabe o que eu tenho percebido? Que o evangelho está crescendo. Eu tenho percebido que cada dia é mais fácil e mais fácil e mais fácil ter acesso ao conhecimento bíblico, ao conhecimento teológico, ao conhecimento gospel, ao conhecimento bíblico, como pastora? Por várias maneiras, uma delas as mídias, uma delas a internet. Você antes para ouvir uma mensagem, você realmente tinha que sair da sua casa. Hoje em dia você coloca lá uma mensagem e escuta. Se quiser de áudio tem, se quiser ler tem, se quiser de um pastor que grita tem, se quiser de um que fala bem baixinho tem. Se quiser de um assembleano, tem. Batista tem. Comunidade tem. Testemunhos tem. Louvor tem. Tem tudo. E a igreja, então, como fica? Para que serve a igreja? Eu sou igreja, então, a que propósito eu me destino? Por que Deus nos reúne? Primeiro, queridos, Deus nos reúne para glorificar ao Senhor. Diga, glorificar. Você entrou aqui hoje à noite, né, meu irmão? Nós já temos 1h19 de culto. Você já glorificou a Deus? Olha para quem está do seu lado e pergunta, já glorificou a Deus? Já tem 1h19. Quem já glorificou a Deus, diga glória a Deus. Todos, né? Porque agora quem não tinha glorificado, acabou de glorificar. Irmãos, você não pode conceber um culto, a igreja reunida, sem glorificar a Deus, não é, João? Hoje, João, você entrou e você veio aqui, aí você se ajoelhou ali na frente, colocou seu rosto ali no chão. Esse chão aqui não é dos bonitos, não é porcelanato, é piso batido mesmo. Por que você fez isso? Para glorificar a Deus. Por que uma pessoa se deita num chão como esse, coloca o seu rosto limpo num chão aonde o outro pisa?
Não foi para ninguém ver, para ninguém notar. Não foi para ele mesmo. Sabe o que a gente faz para a gente? A gente toma sorvete. A gente dorme até tarde. A gente compra presente que alegra o nosso coração. Mas quando a gente está glorificando a Deus, de fato existe um coração rendido. De fato você entende que a igreja, ela não pode se reunir se esse não for o primeiro propósito. Eu não entendo. Eu não abro a minha boca porque eu não gosto. Eu não falo porque eu não gosto. Eu acho tão chato quando a pastora fica, dá glória, irmão, louva. Quando o Ed diz, levanta a mão, o Gessé diz, aplaude. Nossa, mas eu acho isso chato. Irmão, então você está dizendo que é chato glorificar. E não existe igreja sem esse propósito. Se você entrar ali 7 da noite, sair dali 9 da noite, e você não tiver a convicção que esse culto foi para a glória de Deus, a igreja não cumpriu o seu propósito. Mas é bom demais, pastora, porque a gente vai para a igreja, a gente chega pesado, pastora. Aí vai havendo culto e a gente vai ficando leve, vai ficando alegre. Aí tem a oração, coloca a nossa necessidade. Querido, mas a primeira coisa que a igreja tem que fazer é ministrar a Deus. Seus olhos não podem estar voltados apenas para você. Daqui a pouco eu vou falar da sua parte. Mas em primeiro lugar, seus olhos têm que estar voltados para Deus. Deus reúne a igreja para glorificá-lo, amando, adorando, louvando, ofertando, orando, aplaudindo, glorificar a Deus, exaltando, como nós paramos aqui e dissemos, exaltado, sobre a morte venceu. Como todo primeiro domingo a gente vem e tem a ceia do Senhor. Não é um ritual, é em memória dele, é para glorificar o nome do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 21, tem um texto que eu amo. Se tiver como colocar no telão, Efésios 3, 21, diz o seguinte, queridos: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Esse ele é Deus. No verso 20 está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queria que a igreja dissesse comigo, a ele seja a glória. Mais uma vez, a ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode dar um aplauso que glorifique a Deus? Entrou, saiu, tem que ter encontro com Deus. Tem que ter encontro com Deus. Para cutucar quem está do seu lado, pergunta a ele, já viu o Senhor hoje? Aí você responde para ele, não, vi você. Se terminasse agora, eu dissesse, amém, queridos, glória a Deus, terminamos agora. Já valeu? Já valeu? Alguma coisa já foi significativa para você em relação a Deus nessa noite? Você já tocou? Já foi tocado? Já glorificou? Pastor, entrei ali. Pastora, hoje eu me aprontei. Foi 5 da tarde com o sol, pastora, forte. Eu estou aqui pregando para vocês, né? E a unção está fluindo e o suor também. Hoje de manhã meu marido passou mal, porque eu falei para ele, arranca essa gravata e tira esse terno. Ele, não, vou pregar de terno. Aí ele disse que era pregando e o suadeiro vindo, subiu a pressão. Sabe, queridos, quando nós entendemos a que nos propomos, nossa vida muda de
sentido. Entrou, saiu, tem que glorificá-lo. Pastora, 5 horas da tarde eu estava pronto, com alegria. Seu filho diz assim, hoje eu não vou não. Aí você responde como para ele? Fica mesmo, tá calor demais. Fica mesmo. Fica mesmo, tá muito quente hoje. Deitem no sofá, liga a TV e fica aí. Pai, tô tão cansado, mãe, tô tão cansado. Fica mesmo, essa escola dominical é muito cedo. Você acorda cedo a semana toda vai para a escola, domingo 9 horas você tem que ficar dormindo. Porque nem nós entendemos a que se propõe a igreja. Eu vou na igreja quando eu quero. Se eu quiser vir hoje, só voltar daqui 15 dias, tudo bem. Às vezes os pastores nem vão notar. Tem gente que se vier de manhã não vem de noite de jeito nenhum. 2 vezes? Irmão, se você vier 2, é para glorificar o Senhor. Se você vier durante a semana, é para glorificar o Senhor. Se você vier num momento que ninguém vem, é para glorificar o Senhor. Se você vier numa hora que você mesmo diz, olha, eu vou abrindo mão de outras coisas, é para glorificar o Senhor. Mas principalmente se você vier com alegria, você vai glorificar o Senhor. Segundo propósito da igreja, comunhão entre os irmãos. Atos 2, 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ai, pastora, mas sabe o que é? É que eu não sou como a pastora. Eu sou tímido. Então eu entro na igreja e eu prefiro que ninguém nem me note. Eu amo entrar e sair, ninguém nem ver quem eu sou, onde estou, o que estou fazendo. Hoje eu estou aqui para dizer para você que se você quer viver um cristianismo real, não existe evangelho sem relacionamentos. Tudo que nós recebemos de Deus, Ele nos manda oferecer ao próximo. Tudo que nós entendemos de cristianismo relaciona a nossa fé com amor. A Bíblia diz, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe por que Deus deu esse templo? Não é simplesmente para ter ajuntamento, é para ter comunhão. Você não precisa conhecer todas as pessoas que estão aqui, muito menos ser amigo delas, mas dentro da igreja tem que haver irmandade. Você tem que saber chamar alguém pelo nome e tem que também saber que alguém sabe o seu nome. A Bíblia fala muito bem que na angústia se faz o irmão. Em todo tempo amo o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Sabe, queridos, você tem que ter alguém para compartilhar com você aqueles dias mais felizes da sua vida. E para compartilhar com você os dias mais difíceis também. Hoje eu desci desse púlpito para dizer para você que vale a pena escolher a igreja como um lugar de comunhão. Vale a pena se deixar conhecer, se deixar ser visto, se deixar ser notado, fazer parte genuinamente do corpo de Cristo. Tem gente que esquece que isso aqui é treinamento para o céu. E no céu a Bíblia diz, assim como Jesus e o Pai, nós seremos um. Se você crê, dê glória a Deus por isso. Então, irmão, agora você vai olhar para pelo menos 3 pessoas e dizer, eu te abençoo em nome de Jesus. Faça isso. Eu estou vendo gente que não foi alcançado. Eu estou vendo gente que não foi alcançado. Igreja é lugar de comungar. Irmão, qual é a sua igreja? Eu sou da Batista. Qual? Filadélfia. Onde que fica? Aquela lá é Taguatinga Sul. E você frequenta lá? Frequento. Como é que é o nome do seu pastor?
É um meio japonês. E a sua pastora? Uma nordestina. Ela grita muito, fala alto. Como é que é o nome dela? Sei lá, um nome diferente, complicado. Não sei, alguma coisa. Sim, e alguma vez na sua vida cristã, essa ovelha já sentiu o cheiro do pastor? Se não foi o pastor, aquele, mas sentiu o cheiro de algum pastor, ovelha conhece a voz do pastor. Eu tenho certeza que eu sou ovelha. Se você é ovelha, você conhece a voz do pastor. E conhecer a voz do pastor não é só saber o tom, é andar com ele. Pastor, mas uma igreja desse tamanho, quem vai andar com os pastores? Quem quiser andar. Não precisa ser um andar de todo dia, de toda hora. Mas aquele andar que você sabe quem é o seu pastor e o pastor sabe quem é a sua ovelha. E a ovelha sabe que existem outras ovelhas no rebanho também. É tão gostoso quando a gente precisa, determinada hora, compartilhar alguma coisa com alguém e você tem uma lista de irmãos. Esses dias a minha mãe falou assim para a nossa vizinha, ela estava lá nos ajudando numa coisa muito importante e ela é bem católica. Na porta da casa dela tem uma santa enorme, mas ela é muito gentil para comigo. E daí eu estava precisando lá no elevador e ela começou a me ajudar. E a minha mãe olhou para ela e falou, você sabe? É melhor um vizinho perto do que um irmão longe. É a Bíblia quem diz isso. Aí ela disse, é mesmo? A Bíblia diz, aí minha mãe disse, a Bíblia diz, obrigada pela sua maneira afetiva para conosco. Obrigada aqui por nos ajudar. Aí ela disse, conte comigo por toda a vida. E na igreja? Que tipo de irmãos nós temos sido? Aquele com quem se pode contar, igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de coração limpo. A Bíblia diz, eles tinham tudo em comum. Aqui é o lugar onde os crentes são ministrados ao amor. Quando a gente diz, irmão, disponha seu coração. Faça parte de um grupo pequeno. Se relacione num discipulado. Se relacione num voluntariado. Se relacione numa rede. Se relacione num trabalho que a igreja está fazendo. Eu acho tão lindo, porque muitos ministérios aqui são família. Ministério de Novos com o pastor Irã e Andréia. Ação Social com Alcides e Auli. São irmãos. Eles se ajudam, eles se apoiam, eles estão ali juntos, comungando. E assim sucessivamente é o que Deus espera de cada pessoa. Irmão, enquanto você não tiver comunhão com outros crentes, você ainda não está cumprindo o propósito da igreja. E ter comunhão com Deus significa também ter comunhão com o teu próximo. A Bíblia diz, em cada alma havia temor. Prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles chegavam a vender propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você já foi usado por Deus para socorrer e ajudar alguém nesta igreja? Deste tamanho? E não é só com a oferta é uma bênção. Mas às vezes é com um sorriso. Às vezes é com um aperto de mão, é com uma gentileza, é uma vaga no estacionamento. Às vezes é uma palavra amiga, é um apoio, é um abraço. Ter comunhão. Igreja é para isso. Em terceiro lugar, queridos, igreja é lugar de servir. Eu queria que você dissesse assim, servir. Quem pode levantar a mão e dizer, conta comigo? Não, vamos falar sério. Quem está pronto para servir, levanta a mão e fala, conta comigo. Então sobre você eu declaro um galardão dobrado.
Sabe por quê? Porque igreja é lugar de servir. Quem aqui tem a alegria de dizer, pastora, eu não só recebo a palavra, canto louvores, entrego o dízimo, dou minha oferta, frequento os cultos, mas eu sou alguém que sirvo a Deus nesse lugar. Se eu perguntasse, quem aqui é servo de Deus? Todos. Servo tem que servir, irmão. Você já viu cantor que não canta? Jogador que não joga? Professor que não ensina? Não existe servo que não serve. Igreja é lugar de servir. Tem muito crente vivendo um evangelho triste, um evangelho solitário e um evangelho escasso. Não há vida abundante nem prosperidade. Só uma expectativa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Irmão, começa a mover. Sabe por quê? O mar se abriu quando Moisés pisou. Ele estava lá desesperado, com aquele cajado na mão, dizendo, Deus! Aí Deus disse para ele, por que clamas a mim? Manda o povo marchar, move. Você quer vitória na tua vida? Eu te dou essa palavra, move. Começa a ser servo de Deus, literalmente. Comece a servir as pessoas. Deixe caber na sua vida gente que Deus coloca sobre ela e para ela. E deixe que Deus use você com todo o seu potencial. Diga amém. Meu potencial. A senhora foi longe. Qual o potencial que eu tenho, pastor? Vamos descobrir. Talvez você não saiba pregar. Talvez você não cante bonito como os irmãos que cantaram aqui hoje. Mas você é resposta de Deus para muita gente. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é resposta de Deus. Quem crê que é resposta de Deus, eu quero que Deus dê a você riquezas tremendas nessa noite. Porque se você é resposta de Deus, Deus pode contar com você. Irmãos, olha para mim e com honestidade responde. Você tem tido uma vida significativa de serviço diante de Deus? Pastora, como é que se serve a Deus? Servindo ao próximo. A Bíblia diz, quando você vê alguém preso e visitar, está visitando Jesus. Quando você vê alguém precisando de veste e der, está dando para Jesus. Quando você vê alguém precisando do alimento e você suprir, está dando para Jesus. Quando você der um copo d'água a alguém, está dando a Jesus. A Bíblia diz, quando fizer por um pequenino, está fazendo por mim. Então servir a Deus é servir essa pessoa que está aí pertinho de você. Pertinho de você ou longe. Servir a Deus é servir pessoas. Quem tem que abrir a boca com alegria e dizer, eu sou crente em Jesus, eu sou da igreja, eu sou a igreja, tem que dizer isso respaldado por serviços. Nessa igreja a gente tem um ministério de voluntariado. Irmão, querido, esposo da Silvana, não sei o seu nome. Como é o nome do seu marido, Silvana? Cadê a Silvana? Gladson, levanta sua mão bem alto. Querido, quanto você vai receber ao final desse culto por operar essa máquina e filmar essa mensagem? Quanto? Quanto? Para o Guilherme? Daniel. Guilherme é o outro, né? Guilherme é o da Vanessa. É, Guilherme, eu confundo vocês dois. Mas eu amo todos os dois. Guilherme, Mateus Ruaro. Quanto esses irmãos vão receber por passar o culto em pé, filmando? Quanto? Você sabe qual foi o meu salário esse mês? Você sabe quanto eu ganhei esse mês? Você sabe quanto é que eu tenho de aposentadoria? Você sabe qual é o dinheiro que eu recebo aqui para pagar as contas que vencem lá na minha casa? Nenhum.
O meu trabalho é um trabalho voluntário. Há 23 anos de tempo integral nessa igreja. Aplauda o Senhor. Mas Deus, quando Ele me chamou, Ele não me chamou para ganhar esse ou aquele benefício. Ele me chamou para servi-lo. Ele te chamou para servi-lo. Não tem distância entre eu e você. A função vai ser diferente. A minha é uma, a sua é outra. Mas o que Deus espera de mim, Ele está esperando de você. Servir. Ah, mas eu não gosto não. Isso aí que esse irmão está fazendo? O culto todo em pé? Usando esse instrumento? Não consigo. Cantar? Não. Tocar? Também não. Pregar? Também não. Vigiar carro? Vigiar carro dos outros? Eu já passo a semana inteira no meu escritório. Eu já trabalho a semana inteira. Pois eu quero te dizer que a igreja serve. Quem não executa os trabalhos do reino, não pode pedir os benefícios do reino. Quando eu falar, fica de pé para clamar os benefícios, só fique de pé se você estiver disposto a também dar. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Ninguém tem tão pouco que não tenha o que dar. E ninguém tem tanto que não precise receber. Você pode ser tão rico, tão sábio, tão inteligente, tão abençoado, mas sempre vai precisar de alguém. E você pode ser tão dependente, tão limitado, mas você sempre vai poder ser a resposta de alguém se o seu coração estiver disposto a servir. Nós não estamos ensinando a igreja que ela faça sempre a mesma coisa, da mesma maneira. Nós estamos ensinando a igreja que cada um precisa encontrar o seu lugar no reino e servir. E a Bíblia ainda diz assim, queridos, que nós temos, não é, pastor Marcos, que começar pela família da fé. Mas eu gosto de fazer ação social lá quando a Rede Globo se reúne, pastora. Já viu? Aquelas ações comunitárias da Rede Globo, eu gosto de ir para lá, eu presto os meus serviços, eu faço as minhas doações, quando tem enchente. Querido, Deus disse para você começar na família da fé. Sempre vai haver alguém que você possa abençoar. Começamos na nossa casa, porque quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, diz a Bíblia. E começamos na família da fé. Eu gosto de reunir algumas coisas e dar. Quando tem mãos estendidas aqui, eu me esforço, eu peço doações, eu vou atrás, eu reúno. Às vezes peço a empresários para que tragam muitas coisas. Mas eu pessoalmente, as ofertas que eu entrego, eu gosto de entregar aqui dentro. Quando às vezes o Senhor coloca no meu coração uma oferta, eu já penso, tomara que Ele diga que é lá, no altar, ou dentro da casa do Senhor. Como é bom quando você vai comprar uma roupa e pensa assim, eu posso comprar mais uma e essa para dar. Eu posso limpar essa cadeira para o meu irmão sentar. Eu posso cuidar das crianças. Agora mesmo a gente está aqui e eles estão tendo uma festa linda lá na escola. Com brinquedo, com lanche. Abençoados os nossos filhos ali. Sabe por quê? Porque tem uma equipe de gente que é igreja. Que é igreja. E o que é mais difícil que eu vejo lá nesse ministério é que a maioria deles não tem direito de assistir culto. Porque como é muito pouca
a disponibilidade de pessoas para cuidar de crianças, tem que repetir e repetir e repetir e repetir a escala. Talvez você seja alguém tão privilegiado que assiste 8 cultos por mês. Tem gente que não assiste nenhum. Se você assistisse um a menos, aquela pessoa assistiria um a mais. Ou o primeiro. Servir. Se deixar gastar. Acho que alguém chegou para Paulo e falou assim: ô Paulo, coitado de você, Paulo, a igreja está te explorando. E ele disse: de bom grado eu me gasto e me deixo gastar. Pode pegar o que quiser. A minha vida, minha força, meu talento, meu conhecimento, minha sabedoria, meu dinheiro. É tudo para a glória de Deus e para servir a casa e o povo do Senhor. Diga amém por isso. Coloca a mão na pessoa que está à frente. Coloca a mão aí, uma pessoa que está à frente. Cutuca ela, faz ela olhar para você. E diz: eu quero te servir, irmão. Irmão, grava o nome dele, grava o nome dela. Você pode aplaudir a Deus, porque isso é que é ser igreja. Enquanto você não vive, você não entende. Mas quando você começar a viver, você vai sentir um gozo tão grande. Esses dias eu estava na rua, e Deus me deu um grande livramento. E eu, para não bater num carro, joguei meu carro no meio-fio e estourou 2 pneus. Quando estava dando uma de piloto, mas estava bem devagarzinho. O rapaz me fechou para não bater nele, joguei para o lado. Aí nem percebi muito o que tinha acontecido, né? Mulher não é muito experiente nessas coisas, pelo menos eu não. Aí eu só senti que o carro fez alguma coisa diferente. Aí minha filha falou: mamãe, estourou o pneu. Não tinha estourado, tinha rasgado os 2, só serviu para o lixo. Os 2 pneus. Irmãos, foi tão incrível, porque eu encostei o carro, Deus me providenciou que eu parei do lado de um ponto de táxi. Eu estava indo buscar a pastora Enoide no aeroporto. Peguei um táxi e fui buscá-la. Com meia hora, eu falei: eu não vou ficar nesse sol com a pastora, passando por esse constrangimento. Fechei o carro, tranquei, liguei para meu marido: meu bem, vem me socorrer que eu peguei o meu fio, um buraco, não sei, estourou os 2 pneus do carro. Aí ele falou: eu vou. Aí a gente foi almoçar, enquanto eu almoçava, ele chegou. Aí já chegou cercado por um irmão aqui da nossa igreja. O irmão já passou na nossa casa, levou. Enquanto isso, o pastor Ulisses falou para mim, que eu liguei logo para o pastor Ulisses, para a Paulinha: meus filhos, me ajuda, que eu estourei os pneus e traz o pastor para cá. Aí o pastor Ulisses falou: pastor, quando eu cheguei na sua casa, já não consegui falar com o pastor, porque o Fabrício já tinha passado, já tinha pegado. Irmãos, quando a gente viu, dava para fazer até um culto no lugar dos pneus estourados. Tinha tanto anjo. Um falava: deixa que eu cuido, eu aciono o seguro e vou lá para a ponta da pista, porque o lugar é estranho. Aí o outro: não, deixa que eu levo a pastora, outro: eu levo a outra coisa, outro: eu faço tal coisa. Eu olhei para meu marido assim e falei: meu Deus, é muito bom ter essa família que nos cerca com esse amor. Essas pessoas, eu sei para quem eu ligasse naquela hora. Você. Se eu ligasse para você: me ajuda, querido, olha, me socorre, eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Você ia lá, eu tenho certeza que ia. Nosso coração tem que ser grande. Irmãos, por outro lado, eu quero dizer com muita alegria, a coisa que mais alegra a minha vida é ajudar as pessoas. Eu às vezes me meto até além do que eu devia. Eu estou sempre envolvida com alguma coisa, com alguém. Às vezes até eu falo: meu Deus, acho que aqui não era o meu lugar, mas já estou aqui e vou ficar. Tentando ajudar, tentando servir, sabe por quê? Porque esse é o nosso ministério. O Senhor disse que o maior no reino é o que serve. Em último lugar, a igreja é o lugar de dar testemunho. A igreja é o lugar de dar testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E ao mesmo tempo de ser treinado para testemunhar ao mundo. Porque a Bíblia diz que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. E eu estudando esse texto essa semana, eu sempre acreditei que esse texto aí falava que a sabedoria da igreja de Deus, digo melhor, ia ser conhecida
através da igreja, pelo mundo. Mas eu estava enganada. Estudando, eu li que a Bíblia diz que será conhecida dos principados e das potestades. Quando eu li esse texto essa semana, eu falei, Deus, como assim? Que sabedoria é essa? Até anotei aqui um estudo que eu tinha feito e coloquei que quando nós decidimos que nosso testemunho vai falar, ele começa falando primeiro no mundo espiritual. Ele é conhecido do mundo espiritual. A Bíblia fala que o crente, ele é literalmente a luz. Como eu falei anteriormente, ele é o sal. Sabe, queridos, o Cristo que os não convertidos verão é o Cristo que eu manifestar. A Bíblia diz Cristo em mim. Bata no seu peito assim com carinho, não é para machucar não. Diga Cristo em mim. Mais uma vez, Cristo em mim. Levanta a mão e diga esperança da glória. Quem está vendo um mundo que precisa de Deus? Diga eu. Todos nós. Sabe qual é a esperança para esse mundo? Eu e você, a igreja. Cristo em nós, esperança da glória. Eu estou tão confiante nesse novo governo. Eu estou tão confiante nesses novos políticos. Eu estou tão confiante. Eu não. Eu estou confiando em Deus e no que Ele vai fazer através da igreja. Diga amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo por isso. Algumas pessoas falaram, pastora, a senhora não achou que a igreja foi derrotada quando uma candidata evangélica perdeu? Eu falei, não. A senhora ficou muito triste também? Não. Por quê? Apesar de acreditar no chamado daquela senhora, que para mim é uma mulher séria. Mas não fiquei triste, sabe porque minha esperança não estava nela. Nem minhas expectativas. Eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro virá do Senhor, Ele fez os céus e a terra. Eu estou muito empolgada, muito feliz e com muita expectativa no que Deus vai fazer na noiva dele nos últimos dias. No que Deus vai fazer através de você, meu irmão, que está aqui hoje à noite. Fica de pé no seu lugar. A minha expectativa é de como Deus vai usar você. A minha expectativa é de como Deus vai levantar os homens de oração dessa igreja. Como Deus vai levantar as mulheres para que cada dia elas sejam mais santas, mais sábias, edifiquem suas casas. Eu tenho ficado muito feliz, eu estou impressionada de ver alguns filhos aqui. Não é só filhos de obreiros, de pastores, não. Filhos do povo mesmo, aí de vocês. Crianças genuinamente salvas, orando em língua, testemunhando de Jesus. Adolescentes que têm se negado a se contaminar com o mundo e têm trazido um testemunho. Eu estou muito feliz e tenho dito, Deus, eu tenho muitas expectativas. Porque há uma igreja sendo treinada para testemunhar. Diga amém. Há uma igreja sendo reunida aqui nesse lugar. Vamos dizer juntos os quatro propósitos para os quais Deus nos constituiu igreja. Pastora, só tem esses? Tem mais. Mas eu quis destacar esse, para mim, são os principais. Quem é a igreja aqui nessa noite? Ele vai vir levar, não Laudigiane, não fulano, ele vai retomar para si, a Bíblia diz, ele vai levar a noiva, a igreja. Então diga comigo, vamos juntos os quatro? Glorificar a Deus, comunhão entre os irmãos, servir e testemunhar. Em qual desses você vai crescer? Todos? Amém? Quem diz amém essa palavra? Quem aqui já tem glorificado a Deus? Diga amém. Quem quer glorificar mais? Quem aqui já tem tido comunhão? Quem quer ter mais? Quem aqui já é obreiro nessa casa? Diga amém. Quem quer ser? Amém. Quem já tem sido testemunha do amor de Deus? Quem quer ser mais? O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E Ele nos ungiu para pregar libertação, para anunciar o ano aceitável do Senhor,
para trazer alegria àquele que está de luto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor. Talvez você diga: pastor, eu sou a pessoa mais precisada aqui nessa noite. De tudo. Da graça de Deus, de transformação, de bênção no meu casamento. Eu não tenho nenhum emprego, minha pastora. Eu te desafio, minha ovelha amada. Começa a servir ao propósito. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas te serão acrescentadas. Eu te abençoo para que seja acrescentado na tua vida paz. Eu te abençoo para que seja acrescentado na tua vida amor. Eu te abençoo para que seja acrescentado na tua vida provisão financeira abundante. Eu te abençoo para que seja acrescentado na tua casa harmonia, unidade. Eu abençoo para que tu tenhas um casamento com uma qualidade nunca vista. Diga amém essa palavra. Eu te abençoo para que enquanto muitas famílias têm se desfeito, a tua esteja mais unida, mais e mais e mais e mais e mais. Quem é pai e mãe? Eu te abençoo para que os teus filhos sejam os restauradores do Senhor. Quem aqui tem um filho? Levante a sua mão bem alto. Filho ou filha, deixa um legado para essa criança. Deixa um legado para essa tua filha que já é uma adolescente. Ensina ela a amar o Senhor. Ensina o teu filho a amar o Senhor. Ensine-os a valorizar a igreja, porque nada nessa terra Deus valoriza mais do que a esposa dele, do que a noiva dele, a igreja. Então você que é pai, que é mãe, ensine os seus filhos sobre o amor de Deus pela igreja, sobre o amor que eles devem ter por essa instituição, e que eles mesmos são igreja, e que os seus amiguinhos também o são, e que a igreja, ela se reúne primeiro lá na nossa casa, a igreja que se reúne em tua casa, depois ela vem ao templo. E no templo, ensinemos nossos filhos a ter comunhão. Nossos filhos têm que ter amigos dentro da casa de Deus. Nossos filhos têm que servir. Nossos filhos têm que testemunhar. E eles só farão isso se eles puderem ver no seu pai, na sua mãe, exemplos. O propósito de Deus para a igreja, glorificá-lo. Não entra e saia desse lugar sem dar glória ao Senhor. Comungar, sentir gente, andar com gente, falar com gente, abençoar gente e ser abençoado, conhecer e ser conhecido, servir incansavelmente, evangelizar, falar do amor de Deus para os que estão lá fora, deixar com que os principados e as potestades vejam a multiforme sabedoria de Deus que está sendo vivenciada dentro da igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa noite, meu Pai, nós te agradecemos por nos ensinar. Tua palavra diz que o Espírito da verdade, Ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos mostraria o caminho que nós devemos seguir. Talvez até hoje nós tenhamos nos relacionado com a igreja sem entendimento. E nós somos igreja e não temos às vezes cumprido alguns dos propósitos que o Senhor nos escolheu para cumprir. Mas hoje o Senhor nos ensinou. Hoje o Senhor abriu os nossos olhos e falou aos nossos corações. E como estamos reunidos aqui, Senhor, em Ti, por Ti e para Ti, a Ti nós queremos honrar
exaltando o Espírito Santo e aplaudindo a Ele nessa hora, como igreja.